Rival cita Paquetá na contratação de Arias pelo Palmeiras. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Hoje trazemos um recorte do canal Opina Porco com o link disponível na descrição. Lucas Paquetá segue sendo o principal assunto do futebol brasileiro no momento. Após o Palmeiras confirmar a contratação de Arias, ex-jogador do Fluminense, Neto comparou os dois atletas e fez uma análise sobre o poder financeiro de Flamengo e Palmeiras. Essas e as outras notícias importantes do Mengão você acompanha agora, com comentários, repercussões e muita resenha para a nação. Analisando bastidores, mercado da bola, rivalidades, opiniões polêmicas e tudo o que movimenta o dia a dia do Flamengo dentro e fora de campo. O Paquetá, ele representa um significado absurdo para a torcida do Flamengo. Quando o Flamengo vai atrás do Paquetá, o Flamengo não está indo apenas atrás de um jogador de boa qualidade técnica, mas está indo também atrás de um símbolo do Flamengo. E aí você olha o site do Transfer Market, não é site de clube de futebol, é um site geral, uma base de dados com várias informações de valores de jogadores que é constantemente atualizada. Valor do Paquetá no mercado, aqui ó, 35 milhões de euros. Essa é a avaliação do Paquetá aqui. Na sua carreira, além de ser um jogador convocado aí em seleção brasileira, o Paquetá ele passou pelo Milan, pelo Lyon e estava no futebol inglês, onde lá ainda exercia uma função de um jogador importante. Não é um jogador que chegou lá e foi encostado, não, é um jogador que estava sendo aproveitado, inclusive os caras queriam segurar lá. O Arias, ele passou por equipes mais singelas, aqui, inclusive da América do Sul. Chegou lá, ficou 6 meses, teve pouquíssima participação, pouquíssima influência, a equipe está rebaixando, liberaram um jogador, ele voltou. O jogador brasileiro, ele tem um valor maior lá fora. Eu falo em termos financeiros, tá? O jogador brasileiro, ele é uma estante mais valorizada. Você vê os garotos aí de 18, 19 anos, os caras estão saindo por contratos aí, tipo, absurdos. Endrick, Estevão, o próprio Vitor Roque, né, fez essa movimentação para o Barcelona, acabou voltando. Então é natural que o jogador brasileiro, ele vai ser mais inflacionado que outras nacionalidades. Isso influencia também. E claro, a prateleira de clubes ao qual aquele jogador serviu também influencia. Então são vários aspectos que formam essa parte financeira. O que o Flamengo pagou no Lucas Paquetá não está fora. Se você vê, é 5 milhões de diferença aqui, né, em relação ao Transfer Market. O Arias está 10 milhões de euros a mais em relação ao Transfer Market. E aí, quando o Casagrande fala sobre a questão do jogo, né, o Arias dá um ritmo maior no jogo. É que o Arias, ele se adapta a uma equipe que tem um futebol mais rápido. O Paquetá é uma equipe mais articulada. Exatamente a diferença de característica de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras é uma equipe, até que o pessoal fala do chutão, né? Chutão, ligação direta. Mas o Palmeiras é uma equipe mais espetada, mais rápida, mais ágil. Então o Arias, ele é um motor rápido, que combina com isso, que combina com o estilo do Palmeiras. O Paquetá já é um cara mais articulado. É diferente. É diferente. É um cara que trabalha mais os espaços. Ataca o espaço também? Também ataca. O próprio Felipe Luiz falou isso em coletivo ontem. Mas acima de tudo, ele é um cara que ele articula muito bem o espaço, saindo, passa pelo setor central, ele consegue distribuir o jogo de um ritmo diferente do John Arias, que é mais objetivo, é mais explosivo, tem um sprint maior. E aí vai na característica dos elencos. Eu acho, por exemplo, o Gerson mais pesado que os dois. O Lucas Paquetá, mais leve que o Gerson. O Arias, mais leve que o Gerson. O Gerson, mais pesado. Só que o Gerson tem um poder de marcação melhor. O Arias não tem poder de marcação. O Lucas Paquetá
fica ali no meio termo. Ele consegue também marcar. Agora o Gerson, ele marca muito mais. Então se você precisa conter, fechar o meio campo, os espaços intermediários, o Gerson sabe fazer isso muito bem. E ainda conduzir para o ataque. Só que em termos de agilidade, é mais devagar que ambos. Então são características diferentes de cada jogador. Não tem como você fazer uma comparação direta. Você tem que olhar o todo. Então assim, eu não acho que existe isso de, nossa, o Palmeiras contratou melhor que o Lucas Paquetá. Não, a negociação do Arias é gigante para nós, da forma que o Paquetá é pro Flamengo, da forma que o Gerson é pro Cruzeiro. E é isso. Vai muito de acordo com a projeção tática e técnica de cada clube. É apenas isso. Agora, os caras ficam tentando medir numa régua só para provocar justamente esses debates. O Flamengo vive um momento de expectativas altas e ao mesmo tempo de cautela. A volta de Lucas Paquetá ao clube que o revelou foi cercada de simbolismos, emoção e uma recepção digna de ídolo. Na última quarta-feira, o Maracanã se transformou em palco de celebração para o reencontro entre jogador e torcida. Antes mesmo da bola rolar, o meia foi homenageado com um mosaico em 3D e um enorme bandeirão com seu rosto, além de inúmeros torcedores que compareceram ao estádio usando a camisa rubro-negra com o número 20 estampado. Alguns foram além e personalizaram o uniforme com a frase marcante dita por Paquetá em sua chegada, ao afirmar que não era o Flamengo que precisava dele, mas sim o contrário. O clima era de festa, mas também de cobrança. Afinal, tratava-se do reforço mais caro da história do futebol brasileiro, adquirido por cerca de 260 milhões de reais, e a expectativa por um impacto imediato era inevitável. Felipe Luiz, que comanda o time, decidiu colocar Paquetá como titular logo em sua reestreia, no duelo contra o Internacional. A escolha mostrou confiança, mas também serviu como um primeiro teste para entender onde o jogador pode render mais dentro da estrutura da equipe. Na tentativa inicial de encaixe, Paquetá foi escalado em uma função semelhante à que antes era ocupada por Gerson. Ele atuou como um falso ponta pelo lado direito, substituindo Plata na formação. Sem a bola, tinha a responsabilidade de marcar pelo setor, ajudando na recomposição defensiva. Com a posse, porém, sua movimentação era mais livre, flutuando pelo meio-campo e abrindo espaço para que o lateral Wesley Royal avançasse pelo corredor direito. A ideia era aproveitar a inteligência tática e a qualidade técnica de Paquetá para criar superioridade numérica no centro do campo, sem perder profundidade pelos lados. Em alguns momentos, a estratégia mostrou potencial. Paquetá conseguiu aparecer em zonas perigosas e participou de boas combinações, especialmente quando se deslocava para áreas centrais. No entanto, a execução ainda deixou a desejar. Royal até apareceu bem em apoio, mas pecou nos cruzamentos, desperdiçando oportunidades de transformar a movimentação em chances claras de gol. As duas únicas finalizações de Paquetá na partida surgiram justamente quando ele deixou o lado do campo e apareceu pelo meio. Na primeira, após uma rebatida da defesa na entrada da área, o meia agiu rápido e bateu de primeira, com força. O chute teve boa intensidade, mas a direção acabou facilitando a defesa do goleiro Rocher. Já no segundo tempo, Paquetá voltou a se infiltrar na área e tentou uma finalização de cabeça após cruzamento de Arrascaeta, que, na verdade, tinha Varela como alvo na segunda trave. A bola saiu pela linha de fundo, frustrando mais uma chance. Nem tudo, porém, foi positivo. Também ao flutuar pelo meio, Paquetá errou um passe que acabou originando o gol marcado por Borré para o Internacional. O lance evidenciou a falta de entrosamento com os companheiros e o quanto ainda será necessário ajustar tempos de passe, posicionamento e tomada de decisão. A ansiedade em querer resolver rapidamente, típica de quem retorna com o peso de um grande investimento, também ficou clara em alguns momentos. Após a partida, Paquetá se manifestou nas redes sociais, demonstrando frustração com o resultado e com sua própria atuação.
Ele deixou claro que o início ficou aquém do que imaginava. Agradeceu o carinho da torcida e reforçou o compromisso de trabalhar para melhorar. Destacou que trocaria qualquer destaque individual pela vitória e afirmou que o grupo precisa evoluir para voltar a vencer, convocando a torcida a seguir apoiando. Na entrevista coletiva, Filipe Luís foi questionado sobre o encaixe do meia e tratou a estreia mais como um esboço do que como uma definição. O treinador deixou claro que pretende testar Paquetá em outras funções, mas não poupou elogios ao jogador. Segundo ele, trata-se de um atleta versátil, capaz de atuar em várias posições do ataque. Destacou a capacidade de chegada na área, a profundidade, o bom jogo entre linhas, a facilidade para girar sob pressão e o faro de gol. Filipe ressaltou ainda que Paquetá se associa bem com os laterais, consegue atuar em toda a largura do campo e cumprir a exigente função de ida e volta. Mesmo sem estar na melhor condição física, o treinador considera que ele é um jogador determinante, capaz de fazer a diferença. Dentro do clube, o discurso é de paciência. A avaliação interna é de que o potencial de Paquetá é indiscutível, mas que será necessário tempo para que ele atinja seu melhor nível e se entrose plenamente com o elenco. A falta de sintonia com os companheiros é vista como algo natural neste início, especialmente considerando o tempo fora do futebol brasileiro e as diferenças de ritmo e estilo de jogo. Além disso, a comissão técnica percebe que o meia ainda demonstra certo excesso de vontade, o que às vezes se transforma em ansiedade. Um exemplo foi o cartão amarelo recebido logo aos 3 minutos de partida, em uma falta dura que poderia ter sido evitada. Paquetá acabou substituído aos 18 minutos do segundo tempo, dando lugar a Carrascal. Ele segue como opção para o próximo compromisso do Flamengo neste sábado, contra o Sampaio Corrêa, no Maracanã, em jogo válido pela classificação às quartas de final do Campeonato Carioca. A expectativa é de que, com mais minutos em campo, o jogador ganhe confiança e comece a mostrar de forma mais consistente o futebol que o credenciou como um dos grandes nomes do elenco. Paralelamente à busca pelo melhor encaixe de Paquetá, o Flamengo enfrenta dificuldades no mercado para reforçar outro setor considerado sensível: o comando de ataque. Mesmo após 3 contratações na janela, a diretoria ainda vê a posição de centroavante como um ponto de atenção. Com Pedro retornando de problemas físicos e ainda longe do ritmo ideal, e sem um substituto imediato de características semelhantes ou complementares, a pressão por um novo nome aumentou. Os obstáculos encontrados pelo clube se concentram basicamente em 2 aspectos: o alto custo financeiro e o perfil dos jogadores disponíveis. A prioridade do Flamengo é contratar um centroavante por empréstimo, que chegue pronto para assumir a posição sem ser tratado como aposta. A ideia é que o acordo inclua uma opção ou até uma obrigação de compra ao final do contrato. No entanto, o investimento pesado feito na contratação de Paquetá reduziu a margem para novas aquisições de grande valor nesta janela, especialmente aquelas que ultrapassariam a casa dos 10 ou 12 milhões de euros. A diretoria admite, inclusive, que pode não conseguir fechar com esse jogador agora. O perfil buscado é de um atacante diferente de Pedro. Filipe Luís deseja alguém com mais mobilidade, capacidade de atacar os espaços em velocidade, fazer o movimento conhecido como facão e ter intensidade para pressionar a saída de bola adversária. Não se trata de uma urgência absoluta, mas de uma possibilidade para dar mais variações ao time. Internamente, a confiança de que a equipe tende a evoluir com o ganho de condicionamento físico e com o amadurecimento técnico do elenco. O nome que mais se encaixava nesse perfil era o de Caio Jorge. O Flamengo contava com o desejo do jogador de se transferir, mas encontrou forte resistência do Cruzeiro.
O clube mineiro fez jogo duro, não aceitou negociar e ainda aproveitou o interesse rubro-negro para valorizar o atacante, reforçando a intenção de mantê-lo em Belo Horizonte. O Flamengo chegou a esticar a negociação até um patamar próximo dos 30 milhões de euros, mas percebeu que não haveria avanço. Outros nomes também foram analisados. Marcos Leonardo, atualmente no Al Hilal, foi descartado por envolver cifras elevadas e por ter características consideradas parecidas com as de Pedro. Darwin Núñez e Richarlison chegaram a ser avaliados, mas rapidamente saíram do radar. O uruguaio tem salários fora da realidade do futebol brasileiro, enquanto o atacante brasileiro não demonstrou interesse em retornar ao país neste momento, projetando sua carreira ainda no futebol europeu em 2025. Evanilson foi outro jogador procurado. Houve contato com o Bournemouth, da Inglaterra, mas a resposta foi negativa. O clube inglês deixou claro que não tinha interesse em negociar, o que fez o Flamengo sequer formalizar uma proposta. A expectativa é de que o cenário mude na janela do meio do ano, quando situações contratuais e interesses pessoais podem se alterar. Muitos atletas ainda consideram a proximidade da Copa do Mundo como um fator decisivo para permanecer na Europa. Além da busca por um centroavante, o Flamengo também observou o mercado em busca de opções para as pontas. Com a saída de Michael para o Al-Ula e a possibilidade de perder jogadores como Wallace Yan e Everton Cebolinha, a diretoria queria alguém mais decisivo pelos lados do campo. Nesse contexto, surgiu o interesse por John Arias. O colombiano já estava no radar há algum tempo e, em janeiro, o clube apresentou uma proposta de 22 milhões de euros ao Wolverhampton. No entanto, o jogador recusou a possibilidade de atuar no rival do Fluminense, o que praticamente selou seu destino rumo ao Palmeiras. Enquanto não consegue avançar nas negociações por novos atacantes, o Flamengo segue contando com Pedro e Bruno Henrique como principais referências ofensivas. O camisa 9 trabalha para recuperar o melhor condicionamento físico após uma temporada marcada por problemas, enquanto Bruno Henrique, mesmo admitindo publicamente que não se sente totalmente confortável atuando como centroavante, mantém-se à disposição da equipe sempre que necessário. O próximo desafio do time, comandado por Felipe Luiz, será novamente no Maracanã, neste sábado à noite, contra o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca. Será mais uma oportunidade para observar a evolução de Paquetá, o desenvolvimento coletivo da equipe e os ajustes que ainda precisam ser feitos em um Flamengo que busca equilíbrio entre grandes investimentos, expectativas elevadas e a paciência necessária para transformar potencial em desempenho dentro de campo.